Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui com um quadro diferente que eu senti de trazer para vocês, que é o quadro Momentos de Fé. Momentos de Fé é um momento onde eu quero compartilhar com vocês aqui algumas reflexões que vêm no devocional. Eu faço esse devocional todos os dias. Gente, desde que eu ganhei de presente. E desde que eu faço, eu tenho me conectado muito com Deus, com Jesus, né? Tenho me conectado muito comigo. Afinal, essa conexão com essa espiritualidade da forma correta, né? Nos leva a caminhos de luz, nos leva a caminhos muito positivos. E eu não podia ficar com isso só pra mim, né? Vocês que já me acompanham há um tempo aqui no YouTube, até vocês podem ter percebido que eu removi alguns vídeos antigos aqui do meu canal pra gente poder começar do zero, começar de novo. É sobre recomeço, né? Eu poder recomeçar aqui com vocês, até as lives que eu tinha gravado ali, eu removi também, porque eu quero realmente começar com vocês de um outro nível, sabe? Um nível mais profundo de conexão, uma entrega, uma conversa mais profunda. E para vocês que já me seguem lá no Instagram, vocês já sabem, né? Há anos, gente, o quanto que eu gosto de falar, o quanto que eu gosto de trazer para vocês as minhas reflexões, não só sobre o meu trabalho, né? Para quem não me conhece, eu sou terapeuta, não só pelas questões de terapia, onde a gente conversa sobre o inconsciente, as nossas crenças, os nossos bloqueios, mas também essa parte da fé, essa parte que envolve Deus, que envolve algo maior. E que para mim são dois mundos muito incríveis. Tanto esse mundo dessa conexão que a gente tem dentro do nosso coração com aquele que nos criou, com a fonte da vida, mas também o mundo do autoconhecimento, o mundo da nossa mente, do nosso aparelho psíquico, né? Não é à toa que eu estou me especializando em psicanálise, para vocês que já me acompanham lá no Instagram, já sabem disso, porque é o mundo do inconsciente, né? É o mundo que ele tá ali, ele rege a nossa vida. E a gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer esse conteúdo do inconsciente para que a gente possa se tornar pessoas melhores. Mas o assunto não é sobre terapia hoje, o assunto é sobre momentos de fé. Então eu quero trazer para vocês aqui, tanto hoje como em outros vídeos, algumas reflexões que eu faço comigo mesma e que pode te ajudar. Porque uma das coisas que eu mais escuto desde que eu tô lá no Instagram com vocês, desde que eu atendo e recebo os relatos de vocês, é justamente isso, Ana. Eu amo as tuas reflexões, eu amo os teus áudios, eu amo te ouvir. Eu recebo muita mensagem de pessoas falando assim, eu salvei o teu áudio aqui. Então, é isso, é para isso que a gente tá aqui. No Momentos de Fé também, eu quero poder te inspirar. E para quem tem o mesmo devocional que o meu, gente, olha o estado que fica o meu devocional. Ele fica todo rabiscado. Eu rabisco, eu grifo, eu escrevo. É sobre isso. A passagem que eu escolhi, na realidade eu acho que nem fui eu que escolhi, porque quando eu pedi para Deus me inspirar a gravar esse vídeo para vocês, eu pedi que ele me mostrasse e o devocional simplesmente abriu aqui na página do dia 2 de setembro. E o tema que fala aqui no dia 2 de setembro é a fé que liberta. Eu achei muito interessante, porque recentemente eu mesma passei por um momento de profunda transformação. Graças à minha fé, graças ao meu relacionamento com Deus. Até então eu não entendia, de verdade, eu não entendia o que é ter um relacionamento com Deus. Eu não sabia fazer isso. Eu nem sequer sabia o que era isso. E realmente, assim, quando eu vi aqui a fé que liberta, eu pensei, vamos filosofar, vamos levar isso para as pessoas. Esse texto aqui, gente, ele conta uma história aqui muito interessante, né? Quando Paulo e Silas, uma passagem bíblica, que Paulo e Silas, eles estão presos, e eles foram presos justamente por perturbação, né? Por pregar o evangelho.
E num determinado momento da noite ali, acorrentados, eles resolvem fazer uma oração, resolvem louvar a Deus, resolvem, né? Pensa, um momento de super aflição. Eles estão ali presos, eles estão sem saber o que está acontecendo, com muito medo, mas eles resolvem se entregar a Deus. Eles resolvem fazer um louvor, resolvem fazer uma oração. E pouco tempo depois, poucos minutos depois, as correntes quebram, os portões se abrem e eles são libertos. Do nada, né? A gente já sabe que Deus é especialista em milagres, então normal, né? A gente já normaliza isso. Quando a gente fala de Deus, falar de milagres é uma coisa muito natural. Porque para Deus isso é uma coisa muito simples de fazer, quebrar correntes. E segura esse pensamento sobre quebrar correntes, porque eu tenho muita filosofia para fazer com vocês aqui sobre isso, tá? Porque aqui, logo depois de contar essa história, o autor aqui do devocional, ele fala que mesmo em meio a grandes lutas e dificuldades, eles dois conseguiram, pela fé, ter atitudes extraordinárias, ou seja, pela fé deles, de confiar em Deus, de se entregar em Deus, eles foram soltos, eles foram libertos. E aí, concluindo, o autor fala, nós também podemos agir assim em meio às dificuldades da nossa vida. As dores e as dificuldades não podem impedir a nossa verdadeira adoração a Deus. E aí eu anotei aqui que, inclusive, nesses casos de dor e sofrimento, é que a gente precisa fortalecer essa fé. Muitas vezes Deus usa o nosso sofrimento para que a gente se aproxime mais dele. Muitas pessoas fazem o oposto, né? Tipo assim, nossa, eu tô sofrendo, então Deus não existe, Deus tá me castigando, Deus não gosta de mim, não me ama, né? Às vezes a gente entra numa linha de pensamento assim. Mas a grande verdade é que Deus nos ama. E muitas vezes Ele usa do nosso sofrimento para que a gente fortaleça e busque nele um relacionamento estável, um relacionamento saudável, um relacionamento profundo. Então é isso que o autor vem trazendo aqui, né? Quando a gente está nessas dores e nas dificuldades da vida, que a gente tenha essa conexão, essa fé que faz mover montanhas, que faz quebrar correntes. Lembra que eu falei das correntes? Muitos de nós estamos presos a correntes mentais, correntes invisíveis que a gente não vê, correntes que estão lá no nosso inconsciente. Isso acontece com todo mundo. Todo mundo tem as suas prisões mentais, as prisões emocionais, a gente se sente travado ou bloqueado em alguma área da vida, tá? E é claro que a gente não vai resolver tudo isso, né, de uma vez só. A gente vai aos poucos, crescendo na vida, tendo paciência com a gente mesmo no nosso processo, né? Isso tá muito ligado também à parte terapêutica, ao caminho terapêutico, a gente se amar, a gente trazer essa paz, essa compreensão para nós mesmos de que, calma, eu tô no meu processo, eu não sou perfeita e eu estou em paz com isso. Muitas pessoas se exigem demais a perfeição, porque aprenderam que assim deveria ser, aprenderam lá na infância que assim deveria ser. E aí crescem adultos que se cobram muito e não conseguem ter essa amorosidade. Então, gente, que em meio às dores, às dificuldades, aos sofrimentos, você possa lembrar que existe um Deus que é Pai, um Deus amoroso, né? Até porque Jesus, ele veio, a partir do Novo Testamento, ele veio trazendo essa consciência. Deus é um Pai, Deus é amor. Deus não é aquele lá que todo mundo achava no Antigo Testamento, que maltrata, que castiga, que pune. Jesus trouxe essa nova consciência, né? É um Pai, é amor. Vamos lembrar que existe amor, vamos lembrar que somos amados. Olha que lindo isso, de tantas criaturas
né? Criaturas num termo bíblico, que somos nós e todas as outras criaturas, todos os outros animais, de todas as criaturas que Deus criou, Ele criou você. Ele escolheu você para estar aqui, vivendo essa experiência. E antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, Deus tinha planejado você. Então, Ele parou um tempo para criar você, para criar a sua vida. Olha como é profundo isso. Eu mesma, recentemente, comecei a internalizar essa verdade e eu pensei, caramba, de tantas coisas que Deus faz, Ele parou para me criar. Em algum momento, Ele pensou assim, não, eu vou criar essa pessoa. E assim Ele fez com você também. Olha como isso tudo é profundo, gente. Tudo isso é muito profundo. E continuando aqui no devocional, o autor fala, né? Quando você estiver passando por momentos difíceis, por favor, não se esqueça dessa mensagem. Orar e louvar a Deus pode ser a chave que você está precisando para abrir algumas prisões na sua vida. Então, essa passagem bíblica que a gente leu sobre Paulo e Silas, e de eles louvarem a Deus estando numa prisão, e as correntes se soltarem, os portões se abrirem, a gente pode olhar dessa forma como uma metáfora também. Porque quantas vezes nós mesmos não estamos dentro das nossas prisões, dentro das nossas dificuldades. E a gente tendo essa atitude de fé, a gente orando, louvando, agradecendo, se sentindo amado, sabe, através desse pensamento que eu passei para vocês de que, poxa, Deus parou para me criar por um momento, nem que tenha sido por um segundo, mas Ele olhou para mim, Ele me escolheu por alguma razão. E você pode olhar para você dessa forma também. Deus parou em algum momento da existência para criar você. Olhar para você, para sua vida, qual família você vai, como que vai ser, como que é melhor, como um pai amoroso que olha para o seu filho e sabe o que é melhor. Então, que em momentos de dor e sofrimento, a gente possa se lembrar que Deus existe, que Deus é amoroso, que a gente possa se render, entregar a nossa vida nas mãos de Deus, para que essas prisões que a gente carrega se soltem, para que essas prisões se abram. É sobre isso. Então, olhando por uma forma metafórica, é isso. Vamos se libertar das prisões? O título que a gente escolheu aqui, Fé que Liberta, é a fé que te liberta. É a fé. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Falei para vocês, né? Eu sou terapeuta, eu trabalho muito com autoconhecimento. E eu acho incrível que quando a gente tá nesse caminho do autoconhecimento, Deus nos mostra coisas. Então, se você é uma pessoa que tem essa atitude de fé, mas também busca essa reforma íntima, ou seja, você busca mudar aquilo que não te agrada em você mesma, você busca o autoconhecimento, você busca entender por que você age como age, por que você pensa como pensa, por que você faz as coisas que você faz. Quando você busca se entender e você tá nesse caminho do autoconhecimento também, é incrível como Deus, Ele te traz respostas. Parece que a resposta vem pronta. Sabe, quando você entrega, por exemplo, digamos que você tá numa dor muito grande e você queira se libertar dessa prisão. Você ora, pede essa ajuda para Deus, essa fé vai te libertar. E muitas vezes, essa fé que liberta, ela vem através de um vídeo, de uma postagem, de uma pessoa falando alguma coisa, algo que você escuta. É sobre orar e vigiar. Lembra? Então, a gente fazer a oração, mas a gente estar atento, porque Deus também quer falar com a gente. Então, você tem escutado Deus? Para que essa sua fé possa realmente te libertar? Será que você está conseguindo escutar o que Deus está passando para você? Porque é incrível como
Quando a gente ora em meio a uma prisão, em meio a uma dor, em meio a um sofrimento, Deus te mostra a chave. Olha, esse é o padrão. Tá aqui o problema, tá aqui o incômodo. Olhe isso em você. Trabalhe a sua reforma íntima dentro disso aqui. Deus tá o tempo todo nos guiando no nosso autoconhecimento. Quantas coisas eu descobri sobre mim, claro, graças à parte terapêutica, mas também porque Deus me deu um insight. Em um momento de oração, às vezes vem uma imagem, às vezes vem uma situação, vem uma fala, vem uma pessoa, vem alguma coisa na nossa mente que nos remete, talvez a minha prisão esteja ligada a isso. Talvez é esse sentimento aqui que tá me levando a ter esse resultado. Talvez eu estou travada, eu estou presa nessa dor, nesse sofrimento sem fim por causa disso ou daquilo. Então as respostas vão aparecendo para você também. E é por isso que é muito importante a gente estar atentas. Atentas é orar, mas também vigiar, estar atenta ao que Deus quer nos mostrar e nos dizer. E às vezes ele faz isso através de situações, através de pessoas, né? Então, muitas vezes, quantas vezes já aconteceu comigo, gente? Eu fazia uma oração e aí eu saio super bem da oração e aí não dá 2 minutos, começa uma discussão com alguém. Algo acontece, uma discussão acontece e aquilo mexe comigo. E aí, é muito comum nessa situação a gente pensar, nossa, eu tava lá rezando, eu tava super bem e daí aconteceu isso. Mas se a gente olhar um pouquinho no sentido macro, se a gente olhar assim um pouquinho de fora, a gente vai olhar que aquela oração que a gente fez, ela tá conectada com esse acontecimento que acabou de acontecer 2 minutos depois que você fez uma oração. Aquilo ali não veio para te ferir, não veio como forma de ataque, não veio para você se vitimizar. Aquilo ali veio para te mostrar, ó, tá aqui o problema. Aí quando acontecem essas coisas, quando a gente tem essa consciência, a gente para e agradece. Mesmo que eu tenha brigado, tudo bem, mas agora eu entendi. Então, o orar e o vigiar é sobre isso. A gente tomar cuidado para não cair nessas vitimizações, porque a gente tem esse costume, né? Esse costume assim, poxa, eu tava super bem, agora eu tô mal por causa de fulano. Mas peraí, tudo bem, às vezes você tá mal por causa de fulano, mas o que que essa situação tá querendo te mostrar? O que que isso tá dizendo sobre você e o que que isso tem de relação com a oração que você fez? Lembra que Deus é perfeito. Não cai uma folha sem que ele não queira, tá? Então, uma briga, uma discussão, uma situação qualquer que aconteça depois que você ora, ou coisas que vêm na sua mente depois que você ora, ali tem alguma chave, tem alguma resposta para você, que é sobre isso. Aqui o autor continua. O Pai deseja que tenhamos um coração cheio de fé e de expectativa nele, que o adoremos nos dias bons e maus também, em qualquer situação, porque ele é merecedor. Muito lindo isso, né? Ele continua, quando expressamos adoração, abrimos o caminho para grandes milagres e intervenções na nossa vida. Eu até sublinhei essa palavra intervenção, porque Deus intervém. Intervém. No Instagram, é muito comum a gente ficar ali curtindo posts que falam, não deu certo, foi livramento, graças a Deus, nossa, que bom. Mas e na vida prática? Na hora que não acontece aquilo que você deseja, você consegue agradecer? Naquele momento, emocionalmente envolvida com a situação, você consegue racionalizar a ponto de agradecer? Porque provavelmente foi uma intervenção divina. E eu posso dizer uma coisa para vocês pela minha própria experiência. Todas as vezes que eu quis algo e aquilo não aconteceu, hoje eu olho para trás e agradeço. E eu percebo que foi uma intervenção. Porque aquilo que eu queria não iria me trazer os resultados que eu desejava. Iria mais me prejudicar do que qualquer outra coisa. Então, às vezes, isso pode acontecer na sua vida também. Você querer
muito uma determinada coisa, aquilo não acontecer. Aquilo já é um milagre, aquilo já é uma intervenção. E já é Deus te trazendo mais perto dele. Lembra que eu falei para vocês no começo? Deus utiliza muito do nosso sofrimento, das nossas frustrações, para que a gente se aproxime dele. Porque é se aproximando dele que a gente consegue entender as coisas, que a gente consegue compreender as coisas. E assim a gente continua. Não condicione seu louvor ao Pai às circunstâncias que você está enfrentando. O que ele quer dizer com isso? Não condicione a sua fé. Quer dizer, então, que se as coisas estão super bem, nossa, graças a Deus, amém, gratidão. Mas se as coisas estão ruins, nossa, Deus me desamparou, me largou aqui, eu tô mal porque eu tô sofrendo. Não. A nossa fé, ela precisa ser incondicional. Eu não tô falando para vocês que é fácil, né? Ainda mais como uma terapeuta, uma pessoa que está se especializando em psicanálise, a gente sabe muito bem como que é o sofrimento. O sofrimento, a angústia, né? Tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que é desconfortável sentir. Então, não tô falando para vocês que é fácil, né? Esses dias eu até vi uma postagem, uma publicação que falava isso. Jesus não vai te livrar dos dias difíceis, mas como é bom ter Jesus em dias difíceis, né? Então, é justamente sobre isso. Deus não vai nos livrar do sofrimento, das angústias, dos nossos problemas de uma forma geral. A gente sempre, né, vai crescendo também com a dor. É dor e amor ao mesmo tempo. Vai tendo um problema, um sofrimento, a gente vai crescendo, vai passando por aquilo ali, mas sempre vai ter alguma angústia ali, né? Isso até a gente estuda muito em psicanálise. Sempre vai ter alguma angústia ali, em algum nível da sua vida. Então, o sofrimento, ele não é totalmente isento. Por isso que é uma utopia, é uma coisa surreal as pessoas acharem que elas só vão ser felizes quando não houver mais sofrimento. Isso é mentira. A gente é feliz de verdade quando a gente consegue ter maturidade para lidar com o sofrimento. Quando a gente olha para o sofrimento e diz assim, tudo bem, eu tô vendo você, eu vejo que você tá aí. Mas eu escolho não me envolver emocionalmente com você nesse momento. Eu escolho a felicidade. Tem uma frase que diz, a felicidade é uma escolha. Você pode escolher se afundar no seu sofrimento e você pode escolher seguir o caminho da felicidade. E isso é uma escolha. Então não condicione a sua fé às suas circunstâncias. Quando o autor fala isso aqui, ele tá falando pra gente ter essa fé inabalável, essa fé incondicional, do tipo, caramba, tudo bem, eu tô sofrendo, eu tô angustiada, mas isso aqui tá querendo me mostrar alguma coisa. Isso aqui tá me levando a pensar em coisas novas, tá me levando pra frente, tá me levando em movimento, tá me levando a procurar ajuda, a buscar por compreensão, a expandir a consciência. Então, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dores e às dificuldades, a gente pode ver Deus. E isso é muito, muito, muito incrível, né? E ele conclui aqui, lembre-se de que Deus quebra as correntes, mas espera que antes você o louve em meio às prisões. Deus vai quebrar as correntes na sua vida. Ele vai te libertar. Ele vai quebrar as prisões que você tem enfrentado, porque você não precisa enfrentar nada sozinha. Eu já caí muito nessa armadilha de achar que eu tinha que lidar com tudo sozinha, que eu tinha que resolver os meus problemas sozinha, que eu tinha que suportar toda aquela dor sozinha e que eu tinha que fazer tudo e que se eu não fizesse tudo que eu tinha que fazer, nada ia dar certo. E aí a gente carrega um peso muito grande quando a gente tá nesse lugar de eu tenho que fazer tudo 100% o tempo todo. A gente entra numa pilha, né, numa angústia, numa ansiedade, porque a gente não dá conta. E aí que entra a fé que liberta e a minha própria experiência. Como é bom a gente se libertar. Como é bom a gente entregar parte desse controle para Deus. Não é nos isentar, é entregar parte do controle. Não é entregar todo o controle, porque somos responsáveis. Deus quer que a gente faça a nossa parte,
mas como é bom essa outra parte a gente deixar com Ele, que é onde a gente confia, é onde a gente descansa, é onde a gente relaxa. A gente relaxa. E eu percebo muito que as pessoas não estão conseguindo relaxar, né? Principalmente no meio da espiritualidade, quando se fala sobre o soltar, as pessoas não conseguem entender o que é soltar. Soltar é entregar para Deus, é entregar o controle nas mãos de Deus. Mas se você fica num pensamento obsessivo ou apegado a uma ideia, eu preciso para ontem, eu preciso para agora, eu quero, você não vai nunca mesmo conseguir soltar. Porque a fé tem a ver com amor, tem a ver com entrega. É sobre isso. É sobre isso. E isso tá totalmente no lado oposto dessa pressão, dessa cobrança, desse apego. Mas é aí que entra o teu autoconhecimento. Por que você não tá conseguindo sair desse apego emocional com essa ideia fixa que você botou na sua cabeça, que você precisa tanto de determinada coisa, seja um relacionamento, seja dinheiro, seja o que for. Eu falo muito isso com vocês, né? Sobre apego emocional, sobre dependência emocional. Você depender de algo ou alguém externo a você para se sentir feliz. A felicidade genuína vem de dentro e eu sei que isso é clichê, mas tem um motivo para ser clichê. Tem um motivo do porquê que as pessoas falam que a felicidade está dentro. E hoje eu consigo também passar essa mensagem para você, te trazendo aqui um pouco de compreensão, um pouco de conhecimento, de que sim, a felicidade você constrói dentro, você começa com você. Você começa com o relacionamento mais importante da sua vida, que é você com você mesma. Você com Deus, você com a tua fé, a fé que liberta. Então, esse relacionamento é o mais importante da sua vida. E a partir da construção desse relacionamento, você vai tendo mais autoestima, mais amor próprio, mais autoconfiança. Você vai se sentindo mais alegre, mais feliz, mais leve. Você vai se sentindo mais em paz e a sabedoria vai vindo para você. E à medida que as coisas vão acontecendo nesse estado de leveza, você vai se permitindo se entregar, porque você sente que tem junto com você uma força amorosa que tá fazendo também a parte dela para com a sua vida. E aí você consegue relaxar. Então, isso é muito interessante, gente. Isso é muito interessante. Eu senti de compartilhar com vocês, de filosofar com vocês sobre isso, porque é incrível quando a gente entende isso. Então, o meu desejo é que essa mensagem possa ter tocado o teu coração, é que essa mensagem possa ter contribuído um pouquinho, porque de pouquinho em pouquinho você vai expandindo, você vai se transformando, você vai se lapidando para ser uma nova pessoa, ou a pessoa que tem aí dentro. É um conceito muito comum na psicanálise a gente usar as esculturas. Sabe aquelas esculturas em pedra? É isso que a gente faz. Já existe algo muito bonito aí dentro. Só que você não consegue ver, porque tem muito excesso em você. Excessos que não são seus, pensamentos que não são seus, pensamentos que são dos outros, né? Tudo isso, coisas que não são suas. E aí esse processo do autoconhecimento, ele vai tirando. E você vai se lapidando, e você vai se conhecendo. E a tua fé vai te ajudando nisso. A tua fé. Deus vai te mostrando o caminho. Tudo fica mais leve, mais fácil quando a gente tem Deus no coração. E eu finalizo esse vídeo com uma frase que eu escrevi aqui no meu devocional e que ela sirva para você também. Que Deus renove as minhas forças diariamente, porque é isso que Ele faz. Ele renova, Ele revigora, Ele transforma as nossas forças diariamente.
tá aqui. Esse é o devocional que eu tenho usado, que eu tenho me inspirado. Os nossos momentos de fé aqui vai ser baseado nesse devocional, que eu tenho um carinho, um amor muito grande. De coração, eu espero que esse vídeo tenha tocado a sua alma, tenha tocado o seu coração. A gente se vê no próximo vídeo.